CEIP, Casa Espírita Ilha de Paquetá, trazendo conhecimento através do decodificador Allan Kardec, consolando corações, mostrando o caminho do aprimoramento moral, despertando o espírito imortal em cada um de nós através da doutrina espírita, concedendo o pão do espírito que nos fortalece, dando sentido à vida. Boa noite a todos. Mais uma quarta-feira de estudo. Estamos estudando o Livro dos Espíritos, tema a tema. E como fazemos sempre, vamos fazer uma precezinha curta. Que Jesus, nosso Mestre, que os amigos do plano espiritual estejam sempre conosco, que nós possamos desenvolver esse trabalho sempre com a intuição do plano superior, que nosso irmão que apresentará o estudo seja intuído, conduzido e que ele tenha a espiritualidade sempre a seu lado. Que todas as palavras cheguem à sua boca de maneira clara e objetiva, para que nós possamos entender cada um ensinamento deste livro maravilhoso. Obrigado, Jesus. Obrigado a todos. Que assim seja. Então, vamos dar início ao estudo do Livro dos Espíritos. Boa noite, companheiros da CEIP. É um prazer estarmos aqui mais uma vez, a convite para falarmos um pouco do Livro dos Espíritos. E hoje, em particular, nós vamos fazer uma abordagem de um tema bastante atípico. As pessoas ouvem falar, mas não entendem muito bem o que isso significa. Nós vamos fazer uma abordagem da segunda parte do Livro dos Espíritos, capítulo 9, Metempsicose, pergunta 611 a 613. Vamos abordar de maneira a poder explicar a todos, de uma maneira didática, se possível, o significado dessa expressão, a abordagem de Kardec sobre esse assunto. Muito bem. Nos livros de história, principalmente de história geral, que abordam o Egito Antigo, quando a gente pesquisa, descobre que, curiosamente, existia uma antiga seita, uma antiga tradição vinda da antiguidade, aonde acreditava-se na possibilidade de que o governante era um Deus encarnado. A essa situação era dada ou é dada pelos livros de história como modo de produção asiático, aonde o governante, como um Deus encarnado, ele reinava sobre todas as terras e a população teria para com esse Deus encarnado uma veneração aonde deveriam trabalhar para ele, pagando tributo e o adorando. Esse Deus encarnado, no caso do Egito em particular, era o faraó. A classe dos sacerdotes fazia o culto de que o faraó era um deus e que toda a população deveria reverenciar esse deus através do pagamento de tributo e também através da adoração. Porém, para conseguir obediência de toda a população,
era necessário algum tipo de instrumento de controle, porque na história do Egito Antigo, da parte mais antiga da história, havia realmente uma dominação, um controle, falando português claro, do faraó e da classe dos sacerdotes sobre a população mais simples, que eram os lavradores, os trabalhadores braçais. Porque tanto os sacerdotes como o faraó lançavam mão de uma crença antiga, muito antiga, chamada de metempsicose. Essa crença dizia o seguinte, que aqueles que não obedecessem ao governante ou ao Deus poderiam, em uma outra encarnação, retornar no corpo de um animal ou como uma planta, tendo a consciência de que estavam presos a um corpo de um animal ou presos a uma planta. Muito bem. Na antiguidade já acreditava-se na reencarnação, mas não se usava a expressão reencarnação. Usava-se a expressão metempsicose, que queria dizer, em outras palavras, a transmigração da alma de um corpo para o outro. Mas no Egito Antigo, por uma questão particular, acreditava-se, e o faraó, junto com os sacerdotes, procuravam catequizar o povo de que eles poderiam retornar no corpo de um animal. Os gregos entraram em contato com os egípcios e entenderam a ideia da metempsicose como transmigração da alma. Porém, não existindo uma expressão mais adequada, os gregos passaram a usar também a palavra metempsicose. Platão usa metempsicose, mas não com a ideia de que a alma que havia, o espírito que havia ocupado o corpo de uma pessoa, retornaria no corpo de um animal. Para Platão, isso não fazia sentido algum, tá? Ele acreditava, sim, na possibilidade da transmigração da alma de um corpo para outro. Ou seja, o indivíduo desencarnava e retornava em um corpo humano, nunca no animal. Mas aí vem a famosa pergunta: por que os faraós, no caso do Egito em particular, porque essa expressão metempsicose ela é muito usada, em particular no Egito, por que eles usavam essa situação, esse estratagema, digamos assim, de dizer para o povo mais humilde, mais simples, que se eles não obedecessem ao faraó, eles retornariam no corpo de um animal. Na cultura egípcia, na cultura à morte, existia uma prática e uma tradição muito grande de se embalsamar o corpo do morto e transformá-lo em uma múmia para que ele fosse sepultado. Mas essa técnica era uma técnica muito cara. Ou seja, as famílias de posse, elas procuravam embalsamar o morto de maneira que o morto fosse sepultado de forma conveniente para que ele pudesse renascer, passar por toda aquela trajetória espiritual e um dia poder renascer. As pessoas que não tinham condição, elas apelavam para os deuses, que os deuses dessem a elas a oportunidade de passar por essa trajetória. Mas para isso, os deuses exigiam que as pessoas tivessem uma transparência emocional muito grande.
Ou seja, que o coração do indivíduo fosse um coração puro, que o indivíduo fosse uma pessoa livre de pecados, obedecendo ao faraó e aos sacerdotes. E havia até um ritual onde todo indivíduo que morria, o seu coração era pesado numa balança. E o coração teria que ter um peso inferior ao peso de uma pluma de avestruz. Por quê? Porque uma pluma de avestruz não pesa nada. Então, se o indivíduo estivesse livre de pecados, livre de sentimentos ruins, o coração estaria tão leve que ele poderia seguir a jornada em direção ao mundo dos mortos. Uma religião com muita informação, com muitos detalhes, até para confundir um pouco a cabeça dos trabalhadores braçais, dos lavradores, das pessoas simples, das pessoas ignorantes. E dessa forma, os sacerdotes e o faraó conseguiam obediência do povo. E como o faraó era um Deus encarnado, um Deus vivo, ele assumiu o compromisso de garantir a entrada de todos os seus servos no mundo dos mortos. E com isso, a população mais humilde, mais simples, se subjugava ao faraó. Mas isso no período da história do Egito Antigo, no Antigo Império. Durante muito tempo, a civilização egípcia ela cresceu num esplendor muito grande, porque todos deviam uma obediência assim completa ao faraó, trabalhando dia a dia para a construção das grandes obras. O melhor exemplo que nós podemos ter é a construção da pirâmide de Quéops, uma pirâmide de 150 metros. Vocês imaginem uma pirâmide de 150 metros, um prédio de 30 andares tem 90 metros. A pirâmide tinha 150 metros, a altura de um prédio de 50 andares. Um prédio de 30 andares tem 90, para ter 150 teria que ter 50 andares. Então, eles levavam mais de 30 anos construindo essa pirâmide. Com que objetivo? Com o objetivo de servir de sepultura para o faraó. Mas isso só era possível porque havia esse controle religioso, aonde o faraó, como um governante, um deus encarnado, explorava a população. Era o modo de produção asiático. Da mesma maneira que parte da população trabalhava produzindo comida e parte da população trabalhava nas grandes obras do faraó. Por isso que vem obras faraônicas. Os ocidentais entraram em contato com os orientais, no caso, como eu disse a vocês, Platão e Pitágoras entraram em contato com os egípcios. E tanto Platão como Pitágoras conseguiram assimilar dos egípcios a ideia da reencarnação, que na época não tinha esse nome, tinha metempsicose. Porém, Pitágoras e Platão, eles não entendem a metempsicose como uma reencarnação em corpo de animais, porque para eles aquilo era uma coisa impossível. Não era possível que o espírito ele retroagisse. Ele tinha que avançar sempre. Mas no caso da cultura egípcia, isso era possível. Os egípcios pregavam a ideia de que o espírito ele poderia, numa encarnação, estar no corpo de um homem, mas por escolha dos deuses, ele reencarnar numa outra vida, num corpo de um animal. No caso do Egito Antigo, nós teríamos os jacarés, os crocodilos, ou, no caso, dos hipopótamos. Então, por que eles usavam essa estratégia?
uma forma de intimidar, vejam bem, intimidar a população. Eles intimidavam a população de maneira a que a população obedecesse, tá, aos governantes. E a população obedecia. Ela obedecia porque ela não queria retornar. Imaginem o indivíduo retornar num corpo de um animal, tendo a plena consciência de que ele estava preso, estava, digamos, encarcerado no corpo de um animal. Então, isso aí é uma coisa para a gente parar para pensar. Encarcerado no corpo de um animal. Isso era uma peculiaridade da cultura egípcia. Aí Kardec resolve perguntar, vamos à pergunta 612, né? Seria possível o espírito que ocupou o corpo de um homem ocupar numa outra vida o corpo de um animal? A resposta do Espírito da Verdade: não faz sentido nenhum. Por que não faz sentido? Porque dentro da escalada evolutiva, o espírito não pode regredir. O espírito só tende a avançar e evoluir. Agora, durante muito tempo, houve uma problemática ligada ao raciocínio e a divergência entre as crenças. Porque nós recebemos a palavra metempsicose, vinda da antiguidade, com a ideia de reencarnação. Porém, como os gregos, eles não acreditavam na transmigração da alma, que é uma expressão mais recente ainda, do corpo de uma pessoa para um corpo de animal, eles apenas acreditavam que a metempsicose era a reencarnação que nós entendemos. Quando, em plena Idade Moderna, Giordano Bruno, por exemplo, que foi um pensador italiano contemporâneo a Leonardo da Vinci, ele afirmava na possibilidade da transmigração da alma, da mesma forma que os hindus acreditavam. Giordano Bruno, ele não estava fazendo a afirmação dos egípcios, porque isso já tinha ficado para trás. Giordano Bruno estava se baseando no conhecimento que havia recebido dos gregos, que era a transmigração da alma de um corpo para outro corpo. E para os amigos terem uma ideia, existe uma passagem bíblica muito conhecida, que é a transfiguração do Monte Tabor. Dessa passagem, quando Jesus aparece com Moisés, se eu não me engano, e Elias, tá? Se eu estiver fazendo confusão, me perdoem. E os apóstolos que acompanharam Jesus viram. E Jesus comenta que Elias já havia retornado, mas ninguém havia reconhecido Elias na transfiguração, em que Jesus aparece ladeado por dois espíritos que já haviam vivido, Moisés e Elias. E aí eles perguntam quem teria sido esse. Se Elias retornou na personalidade de quem? João Batista. Então, era essa a ideia e o entendimento que Giordano Bruno tinha. O espírito que habitou o corpo de um homem retornaria no corpo de um homem, não poderia retornar no corpo de um animal. Mas os egípcios, eles faziam a manutenção dessa ideia. A gente pode até, estudando no livro A Caminho da Luz, pesquisando nas informações que Emmanuel nos passa sobre o Egito Antigo,
A gente pode até descobrir que isso pode ser uma influência dos exilados de Capela. Mas fazendo uma pesquisa histórica mais aprofundada sobre modo de produção asiático, a gente percebe que existia uma manipulação política muito grande, porque não era só no Egito que acontecia isso. No Egito havia essa característica de que o faraó e os sacerdotes afirmavam que o faraó era um governante divino, um deus que havia reencarnado num corpo humano, e que esse Deus ele poderia intermediar por todos os homens no processo após a morte, na volta ao mundo dos mortos, até como uma forma de manipulação ideológica e política, sejamos sinceros. Agora, os outros povos do Oriente, eles também tinham a cultura do modo de produção asiático, mas não tinham a metempsicose desse jeito, de um homem, um espírito que ocupou o corpo de um homem na próxima vida por ter sido castigado ou punido pelos deuses, retornar no corpo de um hipopótamo. Isso é impossível. Kardec explora isso e ele deixa claro, até porque Kardec é contemporâneo, Kardec desencarna um pouquinho antes, mas ele é relativamente contemporâneo a Charles Darwin. Charles Darwin, em plena segunda metade do século XIX, estava fazendo um estudo sobre a evolução das espécies, numa época em que a teoria do criacionismo estava batendo de frente com a teoria da evolução das espécies. E Darwin, naquela época, ele já afirmava que o homem não era descendente direto do macaco. Ele era descendente de um ancestral comum entre o homem e o macaco. Esse ancestral comum, que nós conhecemos como elo perdido, até hoje é bastante pesquisado. Então, isso deu uma força muito grande à ideia de que a metempsicose é uma coisa praticamente inverossímil. O próprio Kardec, ele diz na pergunta 613 que seria a mesma coisa que nós dissermos o seguinte, que um anfíbio, numa nova encarnação, retornar como peixe. E todos nós sabemos, por exemplo, que o sapo é um anfíbio. Ele, na sua primeira fase de vida, ele nasce como uma larva e ele vive na água. Ele tem uma fase em que ele respira por intermédio de brânquias. Depois de algum tempo, ele vai sair da água e ele vai respirar de forma diferente. Então, ele passa. A salamandra também é outro animal que vive essas duas fases. Seria a mesma coisa que dissesse o seguinte: se o animal evolui, ele sai daquela fase de larva, se transforma num ser vivo que sai da água, morre, e o princípio inteligente que se manifestou, deu vida àquele ser vivo, ele retornaria à estaca anterior? Isso não faz sentido nenhum. Por que não faz sentido? Porque na questão da evolução, a gente precisa se lembrar muito bem de Leon Denis. Leon Denis, no seu livro O Problema do Ser, do Destino, da Dor, tem uma passagem que ele fala exatamente sobre a questão da compreensão nossa enquanto espíritos imortais. E Leon Denis diz de forma muito clara: o princípio inteligente, ele dorme no mineral, sonha no vegetal, agita-se no animal
e desperta no homem. Se Leon Denis, um espírito evoluído, que teve a percepção de nos deixar de forma didática o passo a passo da evolução do princípio inteligente, ele nos mostra que seria humanamente impossível, tá? Não faz sentido algum, um espírito primitivo, por exemplo, um selvagem, que vem para uma cidade, entra num processo de aculturação, aprende tudo que a cidade tem a oferecer, aprende a usar celular, aprende a mexer com o computador, frequenta a faculdade. A gente pegando um exemplo de um índio, passa a viver na cidade grande como um cidadão urbano, desencarna. E tudo que ele aprendeu, tudo que ele viveu, todo conhecimento amealhado é desprezado. E numa futura reencarnação, ele retorna para a sua tribo em condição primitiva, como ele começou. Isso não faz sentido algum. Ele pode até reencarnar dentro da mesma tribo, mas com um manancial de conhecimento que ele conquistou por esforço próprio para ajudar a própria tribo. Seria, digamos assim, um jovem prodígio que tem a oportunidade de renascer naquele ambiente com um potencial enorme para poder alavancar a evolução daquele grupo. Mas dele retornar de forma mais primitiva ainda, retroagindo, isso não faz sentido nenhum. Nenhum. Então a gente começa a observar que Kardec formula essas perguntas até para que a gente compreenda que dentro da escalada evolutiva ou escala evolutiva, que existe escala espírita. No Livro dos Espíritos, nós temos uma passagem chamada de escala espírita. E nessa escala espírita, a cada encarnação, o espírito dá um passo, em termos de progresso, em termos de evolução, em termos de conhecimento. O que pode acontecer, é o espírito estacionar. Estacionar pode, mas ele não pode regredir. Tanto é que existe uma passagem que costuma-se dizer: ocorreu uma queda moral. O espírito, quando ocorre um episódio parecido com esse, ele estaciona. Vamos imaginar que o espírito, no momento de desespero, tenha cometido uma atitude extremamente imprudente. Ele pode, na escala evolutiva ou na escalada evolutiva, ele pode ficar estacionado, mas ele não vai regredir, ele não retorna aos degraus anteriores, ele fica parado. Parado, porque o conhecimento que ele amealhou era para ser melhor usado. Então, por isso que eu usei aqui a experiência do que Kardec nos deixa em termos de conhecimento. Seria a mesma coisa que pegar, por exemplo, um anfíbio, um ser que saiu da água, passou por toda aquela trajetória que Darwin mostra do surgimento da vida na água. A vida sai da água, vai para a terra. E os anfíbios, com o passar do tempo, vão evoluindo e vão dando origem aos seres bípedes, quadrúpedes, bípedes, e aquele ciclo de evolução do Darwin. Seria a mesma coisa que dizer que o princípio inteligente que atingiu um determinado nível evolutivo, um determinado patamar, ele retornasse ao ponto de origem. Simplesmente por quê? Por punição dos deuses. Vejam, hoje nós temos acesso a bastante conhecimento. Na antiguidade, a ignorância,
a falta de informação favorecia a exploração da classe trabalhadora pelo governante. Tanto é que na própria história do Egito, quando a gente se aprofunda um pouco mais, a gente descobre o seguinte, que no Médio Império, eu falei para vocês, Antigo Império, quando predominava a metempsicose e o faraó governava como um deus vivo. No Médio Império, o faraó já não é mais visto pela população como um deus vivo. Ele é visto como um nobre que governava o Egito. E no Novo Império, a fase mais recente, o faraó vai ser visto como um general, um chefe militar de grandes proporções, como Ramsés III, que vai liderar o Egito em batalhas contra os povos vizinhos. Então, a gente, analisando, a gente vê que na história mais remota, a falta de informação, a falta de conhecimento contribuíam para que essa crendice popular, muito antiga, seja utilizada pelo governante para tirar proveito das pessoas. Porém, com o passar do tempo, à medida que as pessoas vão evoluindo, vão amadurecendo, elas vão percebendo que o faraó não é Deus coisa nenhuma. O faraó é um homem poderoso que governava o Egito por intermédio de um exército e tendo os sacerdotes como um braço do controle. Um braço do controle da sociedade egípcia eram os sacerdotes, e o outro braço de controle era o exército. E o faraó governava desse jeito no Antigo Império. Com o passar do tempo, as construções elas começaram a se tornar menores, já não eram tão grandiosas e luxuosas. Por quê? Porque os faraós não conseguiam a plena obediência da população como no Antigo Império. O povo já não viu o faraó como um deus. E muitas coisas começam a mudar, o Egito sofre invasões, e isso explica, digamos, a diminuição da grandeza, da opulência do Egito. O Egito antigo, por volta de 3.200 anos antes de Cristo, era uma coisa completamente diferente do Egito quando os romanos invadiram e transformaram o Egito numa província romana. Então, isso ajuda a entender que, à medida que os homens foram se esclarecendo, à medida que os homens foram buscando conhecimento, as coisas começaram a se modificar. Nós mesmos vamos estudando, vamos procurando conhecimento, vamos procurando nos capacitarmos de maneira a ir deixando de lado certos dogmas, deixando de lado certas formas de pensamento antigas, e vamos conseguir superando um atavismo cultural que nós herdamos dos nossos antepassados, antepassados que podem ter sido até nós mesmos. Eu posso ter sido meu tataravô, e hoje, na condição do meu tataraneto, se eu posso dizer assim, eu já tenho um olhar diferenciado em relação a tudo que se passa em nossa volta. É importante que a gente entenda que na escalada evolutiva, o espírito, em momento algum, regride. Até mesmo os espíritos que se encontram no umbral, presos a situações provacionais, em um sofrimento muito grande, eles não regridem. Quando eu digo regredir, eu estou falando regredir moralmente. Não é socialmente, não. Porque um indivíduo que não soube aproveitar a vida que teve numa encarnação antiga, em que convivia numa família abastada, de repente ele permanece no umbral
muito tempo e, ao retornar, ele precisa passar por determinadas experiências. Ele vai reencarnar no local proporcional à sua necessidade evolutiva. Mas ele, enquanto espírito imortal, a sua bagagem, o seu conhecimento mental, tudo que ele traz de bagagem reencarnatória lhe permite continuar do ponto que ele parou. Ele pode, de repente, reencarnar na roça, como muitos indivíduos nós sabemos que reencarnam no interior, em regiões rurais, têm a oportunidade de estudar, começam a estudar e, através de muito sacrifício, conseguem completar os estudos, saem do interior, vêm para a cidade grande e, com o passar do tempo, eles organizam a sua vida. Não existem limitações mentais. Não existe uma punição. O indivíduo foi punido. Ele não foi punido. A necessidade espiritual dele reencarnar naquele contexto, mas ele tem a plena posse das suas faculdades mentais. Ele não está cerceado no corpo de um animal. Ele pode, talvez, por abuso do livre-arbítrio, ele estar cerceado num corpo doente, porque ele se comprometeu e aí ele vem sendo um portador de necessidades especiais. Aí é diferente. Uma criança que nasce como portadora de necessidades especiais, por ela, em outra encarnação, ter abusado do livre-arbítrio e da inteligência que ela tinha, e ela ter reencarnado num corpo doente, sendo portadora de hidrocefalia, é diferente do que o indivíduo passar por uma situação onde ele vai retroagir, né, e vai reencarnar num corpo de um animal silvestre ou de uma planta. Embora na cultura do Oriente alguns acreditem nessa possibilidade, como, por exemplo, no Himalaia, existem aqueles monges tibetanos que acreditam na possibilidade disso. Tanto é que quando Buda, a reencarnação de Buda, ela é acompanhada pelos monges tibetanos, de tal maneira que quando o atual avatar desencarnar, o espírito de Buda ele vai migrar para um outro avatar. É assim que eles encaram, mas nunca em sentido de regredir em forma para o corpo, um corpo doente ou um corpo de um animal. Eu acho que isso ficou muito claro. Agora, por que Kardec abordou esse assunto? Abordou porque muitas pessoas acreditam que a possibilidade do espírito regredir, não há. Nós temos no nosso meio indivíduos que são mais primitivos do que outros, mas nunca aconteceria de um indivíduo, numa escalada evolutiva de amadurecimento do senso moral, retornar de forma primitiva. Ele pode, por uma questão missionária, por escolha, por livre-arbítrio, solicitar reencarnar em uma região pobre, para que ele, com o conhecimento que ele traz no seu arcabouço reencarnatório, ele poder ajudar as pessoas. Mas não vai haver uma mudança na sua estrutura física. Ele vai reencarnar e vai poder utilizar toda a sua potencialidade a favor daqueles que precisam. Haja vista com os exilados de capela, onde
os exilados de Capela que chegaram ao planeta Terra em levas, porque foram exilados aqui pelo fato de não se adaptarem às mudanças que o planeta, que Capela estava vivendo, esses exilados trouxeram com eles uma bagagem de experiências de vida muito grande. E à medida que esses espíritos vão reencarnando na Terra, no decorrer do tempo, vai desabrochando na nova encarnação, que seja no Egito, que nós já vimos isso conversando sobre o livro A Caminho da Luz, que Emmanuel ditou para Chico Xavier, eles vai eclodindo no processo reencarnatório desses exilados uma experiência de vida em forma de uma potencialidade que eles usam a favor deles e de toda a comunidade. Então, essa é uma das explicações por que o Egito alcançou um nível de evolução tão fantástico, a ponto de muita gente perguntar: seriam os deuses astronautas? É lógico que não. Foram espíritos que vieram de um outro orbe, trazendo muita experiência, e quando eles encarnaram, e a partir de uma determinada idade, toda essa experiência veio à tona, e eles utilizam parte dela para poder alavancar a história da humanidade. Essa foi uma das missões dos exilados de Capela junto ao planeta Terra. Companheiros, nós vamos agora finalizando esse nosso estudo sobre a ideia da metempsicose, transmigração da alma e reencarnação, para que acredito que deu para vocês entenderem, e nós vamos convidar a todos para a nossa prece de encerramento do estudo, e eu vou passar a palavra ao nosso companheiro da SEIP, que nos recebeu e que vai dar continuidade ao nosso encontro de hoje, de quarta-feira, para a finalização da prece da casa, assim como também da leitura dos nomes para a irradiação aos necessitados. Então, fechemos os olhos por um minutinho para elevarmos o nosso pensamento a Deus nosso Pai, Jesus nosso Mestre e a todos os trabalhadores do mundo espiritual, para agradecer esse encontro fraterno, esse bate-papo amigo, que os benfeitores dessa casa de oração, que sempre nos receberam de braços abertos, que a gente possa usufruir da oportunidade do estudo, compartilhando sempre o conhecimento que a gente consegue ter, estudando, pesquisando, trocando ideias. Eu desejo a todos os amigos uma noite de paz, uma noite de luz, que Jesus nos abençoe a todos por hoje e por todo sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Nem todos aqueles que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Senhor, em teu nome, Senhor, em teu nome, eu falava às pessoas, jogava as sementes, plantava e colhia paz, mas sentia falta de algo mais. Eu fazia quase tudo e hoje tudo é quase nada frente à obra e o seu Criador. Sinto não sabermos dar valor, faltava-me
somos. Cometemos 1000 enganos. Eu queria ser o ele, mas agia como âncora, retardando meu caminho. Sou o meu próprio espinho, faltava-me mudar e tentar me encontrar, e tentar me conhecer, Senhor. Ser mais um em teu rebanho a caminhar. Não me cabe só falar, também cabe agir e me tornar. E tentar me encontrar, e tentar me conhecer, Senhor. Ser mais um em teu rebanho a caminhar. Não me cabe só falar, também cabe agir e me tornar. Um instrumento seu a melhorar, Senhor, em seu nome. Agradeço ao expositor de hoje pelo estudo. Agora vamos passar para a segunda parte, né, que é a preparação para o passe, a distância. Vamos mentalizar positivo. Nízia, por favor, toca a música. Quem botou a aguinha para fluidificar, vamos orar, mentalizar e nos preparar para o passe, a distância. Nízia, toca, por favor. Obrigada, Nízia. Realmente é uma música bonita, realmente é preparação para o passe, né? Agora vamos, Ricardo, por favor, vamos subir a nossa oração. Peço aos passistas da SEIP que mentalize positivo. Vamos orar pelos nossos doentes que estão nos hospitais, que estão nos lares, tantos outros que a gente não conhece, os que estão em nossos corações. Ricardo, sobe, por favor, a nossa prece. Repitam em pensamento ou em voz alta. Jesus, pelas suas palavras e pelos gestos de vossas mãos, curaste cegos, paralíticos, leprosos e tantos outros doentes. Eu também venho suplicar pelas minhas enfermidades. Dai-nos, Jesus, a graça da perseverança na oração, apesar do desânimo. A graça da coragem para buscar a cura, mesmo depois de várias tentativas. A graça da simplicidade para aceitar a ajuda dos profissionais, familiares e amigos.
A graça da humildade, para reconhecer as próprias limitações e entender que ainda sou um espírito em evolução. A graça da paciência nas dores e dificuldades do tratamento. A graça de compreender, pela fé, a transitoriedade desta vida. A graça de entender que o pecado é a maior de todas as enfermidades e prometo não pecar mais para não ficar doente. Peço ao mentor espiritual, e toda a falange de trabalhadores da Casa Espírita Ilha de Paquetá. Sei que me ajude a passar por esse momento. Estou ciente que a doença é a cura do espírito. Como dizia Jesus ao término de cada cura: vá, e não peques mais para não ficardes doente novamente. Que assim seja.
E assim encerramos mais uma quarta-feira. Boa noite a todos. Até a próxima quarta, se assim Deus permitir. Graças a Deus. A Casa Espírita Ilha de Paquetá, CEIP, agradece a presença de todos. Deseja que tenhamos uma excelente noite de sono reparador, com descanso do corpo físico. E que nosso espírito possa emancipar-se em missão de trabalho no bem ou em estudos em esferas espirituais mais elevadas. Se você gosta do nosso trabalho, inscreva-se no canal, dê seu like e compartilhe com amigos para que mais e mais pessoas possam ter acesso à nossa doutrina consoladora. Divulgar o Espiritismo também é caridade. Fique com Deus e que a paz de Jesus vos guie.